Já percebeu como existe uma luta muito grande dentro da igreja contemporânea quando nós tratamos do assunto que é o dinheiro ou a generosidade? Existe uma luta interna para entendermos até que ponto nós somos gananciosos, até que ponto nós somos generosos, até que ponto nós podemos prosperar. E em meio a todo esse pensamento e luta sobre o que é certo ter, o que não é certo ter, nós temos um evangelho de prosperidade que muitas vezes está incutido na mente, nas pregações, nas mensagens, nos livros, de que o evangelho, de que Cristo veio simplesmente para te dar coisas, te enriquecer, fazer você prosperar. Já percebeu que existe isso? Bom, esse vai ser o tema do vídeo de hoje, né? Meu nome é Pedro, você está no canal do Antítese, um canal que nós tratamos sobre apologética, teologia, sexualidade, fazemos react, enfim, tratamos sobre vários assuntos. Nós estamos lá no Instagram, né? Foi onde nós começamos todo esse conteúdo, enfim, postando conteúdos. E nós estamos aqui no YouTube também, produzindo muita coisa, e eu quero te convidar já no início desse vídeo a se inscrever agora mesmo, parar tudo que você está fazendo, né? Ativar a notificação ali, ativar o sininho, para você não perder nada do que nós temos postado, porque eu tenho certeza que você vai ser muito edificado com os conteúdos que nós temos postado aqui no canal do YouTube. Bom, é isso aí. Nós vamos tratar na temática do vídeo de hoje, né? Eu fiz até uma pergunta, eu quero responder qual é o antídoto, né, para o espírito de ganância que muitas vezes tenta entrar nos nossos corações como cristãos e também o espírito de pobreza que existe no meio da igreja. Qual que é o antídoto para a gente poder combater tanto a ganância quanto uma ideia de pobreza, de que você sempre tem que ser pobre, você sempre tem que... Enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Como eu falei antes, quando nós tratamos sobre riqueza, dinheiro, enfim, o vídeo não vai ser, tá? Eu não vou ficar trazendo vários versículos aqui sobre dinheiro, enfim, pra gente... acho que tem muitos livros que tratam sobre esse assunto. Meu objetivo não é falar especificamente, ser bem exaustivo sobre esse tema, mas é tratar sobre esses dois problemas. E o primeiro problema que eu vejo hoje como pastor, e ó que eu sou pastor de jovens, tá? Mas o primeiro problema que eu vejo na igreja hoje, quando nós falamos sobre dinheiro, ou generosidade, enfim, é a visão de uma insatisfação. E quando eu falo insatisfação, pensa nisso comigo agora, tá? Os maiores problemas do nosso tempo é a visão de que eu nunca estou satisfeito com o que eu tenho. E daí entra na visão de ganância, que eu já vou tratar, mas pensa comigo, é uma verdade que nas propagandas, através dos filmes, através dos atores, através dos influenciadores, né, através das, enfim, de várias pessoas que estão aí nas redes sociais, você muitas vezes olha e às vezes se compara com o que as pessoas têm, muitas vezes, e a gente sempre tem uma sensação de que nos falta mais e mais, a gente sempre precisa comprar. Talvez por causa que a gente está nesse mundo capitalista, né, consumista, nós sempre queremos mais e mais e mais e mais e mais, e a gente nunca está satisfeito com o que a gente tem. E eu acredito que esse é um problema para todos nós, independente de quem você é, independente da classe social, independente até do país que você vive. Eu acho que essa luta interna, né, para a gente ser satisfeito, né, é para todos nós. E nós somos ensinados, existe um ensinamento na nossa cultura que nos molda a achar que o que nós temos não é suficiente, que nós sempre precisamos de mais, sempre nos falta algo, e a gente precisa, e a gente sempre está precisando de algo. E além disso, como eu falei no início do vídeo, que contribuem para esse pensamento, muitas vezes, é esse evangelho raso que diz que Jesus simplesmente veio não para salvar você do seu pecado, não para nos salvar da morte onde nós estávamos, né, do império das trevas que nós estávamos, mas para nos dar coisas, para nos enriquecer, para nos dar bens. Jesus ele veio simplesmente para nos prosperar, para nos trazer uma vida de prazeres abundantes. E por conta desse tipo de pregação, desse tipo de mensagem, dos livros que são passados muitas vezes no meio do contexto cristão, a gente se sente de que Deus tem uma dívida conosco. Bom, se eu estou servindo a Deus, se eu estou dando o meu dízimo, se eu estou ofertando, se eu estou sendo presente, se eu estou servindo na minha igreja local, na minha comunidade, se eu estou amando os meus irmãos, fazendo as coisas na igreja, Deus tem que me dar, porque eu estou sempre insatisfeito. E no final é um pensamento de insatisfação com quem Cristo é, com quem Deus é, com quem a igreja é. Mas eu diria que talvez essa é a primeira mentalidade que existe dentro da igreja. Uma mentalidade de insatisfação que todos nós, inclusive eu, luto com esse lugar de insatisfação, de sempre querer mais, querer mais. A segunda mentalidade que nós temos dentro da igreja, que eu percebo como pastor, e na minha vida também, é uma mentalidade, um espírito de pobreza. E quando eu falo essa mentalidade, esse espírito de pobreza, eu diria que assim, isso talvez não está
tanto dentro das igrejas, como eu falei antes, por causa da teologia da prosperidade, né, tá no meio, mas é uma mentalidade de que qualquer riqueza é ruim. Então, é essa visão de que para você ser santo, puro, imaculado, para você se parecer com Jesus, você sempre tem que ser pobre. Você tem que doar para os pobres, para as pessoas. Você sempre tem que viver uma vida de autonegação, de que você sempre precisa... A tudo que você tem, você não pode enriquecer. Porque Jesus era pobre, Jesus não tinha nada, né? A igreja era muito simples, então nós precisamos ser simples, precisamos sempre doar, entregar, dar. E é como se a riqueza fosse sinônimo de pecado. O cara que é rico, ele está em pecado. Ele não pode enriquecer. Nós não podemos ter irmãos ricos na igreja, por quê? Porque riqueza, no final, é pecado. A riqueza é vista como algo ruim, como algo simplesmente mal, né? E a razão, perdão, e a pobreza é uma virtude. Agora, vamos pensar nisso, né? Como que a Bíblia responde esse dilema, essa dicotomia entre pobreza e riqueza, ganância, que muitas vezes existe, insatisfação, e essa mentalidade de que eu preciso passar dificuldade, passar pobreza, né? Até pensando aqui nos monges lá do passado na história da igreja que iam para o deserto, não queriam nada, não queriam viver no meio das pessoas porque queriam ser privados dos prazeres. Como que a Bíblia responde isso? Como que a Bíblia vê a prosperidade? Como que a Bíblia responde esse dilema todo? Qual é o padrão que Cristo nos ensinou a viver? Como eu falei no início do vídeo, eu não quero responder de maneira exaustiva, né? Eu não vou nem... Esse não é o objetivo do vídeo, a gente falar e trazer vários versículos, mas eu quero estudar pelo menos um texto onde Paulo vai falar sobre esse assunto, que eu acho que esse versículo responde claramente esse dilema e nos ensina demais. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6 a 8, o apóstolo Paulo, né, 2 Timóteo, uma das últimas cartas do apóstolo Paulo, ele já tinha passado por muitas dificuldades, ele já tinha passado por muitas lutas, ele já tinha plantado muitas igrejas, ele já tinha viajado ao mundo, e Timóteo, seu filho na fé, estava lá agora pastoreando uma igreja, e Paulo vai falar agora como um ancião já, como uma pessoa que já está, né, alguém que tinha lutado bom combate, já estava prestes a morrer, perto da sua morte. E ele vira, ele fala, ele responde o antídoto contra a ganância e o espírito de pobreza. E ele fala assim, de fato, Timóteo, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. E é interessante pensar que também falando sobre esse assunto, Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao 14, ele também fala, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Que lindo esses dois textos. E eu tenho certeza, eu creio que a palavra nos ensina demais e responde qual é o antídoto contra a ganância e o espírito de pobreza. E a mentalidade, que o apóstolo Paulo fala para nós aqui, de contentamento. A mentalidade de contentamento é o segredo para a gente sempre estar satisfeito em Cristo Jesus. Pensa comigo, como que Paulo aprendeu a estar satisfeito com tudo? Como que Paulo aprendeu a estar satisfeito tanto no tempo de bonança quanto no tempo de necessidade? Como a gente falou antes, Paulo passou por tudo. Teve época que Paulo estava fazendo barracas lá, tendas e vendendo, né? Teve época que Paulo estava dependendo das ofertas, teve época que ele passou dificuldade, teve época que ele tinha bastante. E Paulo diz que em toda e qualquer circunstância ele conseguiu encontrar satisfação em quem Cristo era. Como que Paulo aprendeu então a estar contente em todo e qualquer momento? Ele aprendeu a estar satisfeito em Cristo Jesus. Quando nós temos uma vida de satisfação em quem Cristo é, quando nós entendemos que Cristo é tudo o que nós precisamos, nós podemos viver com contentamento de espírito em toda e qualquer situação. Como é que um cristão que vive em um regime de perseguição política totalitária lá na China, lá na Índia, que eu conheço irmãos missionários, já fui para a Índia, lá em Cuba,
pastores que eu conheço também que plantaram várias igrejas, que passaram por várias perseguições, né? Eles plantaram várias igrejas e o governo fica lá em cima, né? O governo não deixa eles terem cadeiras, não receberem a ajuda financeira. Quando nós mandamos mais de $200 para eles lá, para os irmãos que a gente sustenta na missão, o governo toma, muito desse dinheiro é tomado pelo governo. Como que eles estão satisfeitos em Cristo, mesmo passando dificuldade, mesmo não tendo o que comer, mesmo não tendo carne, arroz para comer, né? As crianças lá, os pastores passando necessidade? Como que você pode? Você tem satisfação em quem Cristo é. E é muito engraçado eu pensar nisso, né? Estou me lembrando agora da viagem que eu fiz para Cuba, e uma das coisas que eu mais vi foi o espírito de contentamento. Um povo alegre, um povo feliz, mesmo passando dificuldade, mesmo não tendo muito, na verdade não tendo nada, eram muito mais contentes que muitos cristãos que vivem no Brasil, na América, na Europa, que têm liberdade religiosa, que têm muitas coisas e não percebem que têm. Esses cristãos que muitas vezes são perseguidos, que estão mais satisfeitos em Cristo que nós, que temos liberdade e não somos perseguidos. E o segredo, então, que Paulo está deixando para nós é que para você estar satisfeito em toda e qualquer circunstância é o contentamento. A satisfação, ela vem em Cristo e, como resultado, eu estou contente em toda e qualquer circunstância. Quando nós começamos a pensar essa ideia de que o mundo nos ensina, eu só vou estar satisfeito se eu tiver isso, eu só vou estar satisfeito, esse espírito de ganância muitas vezes que está no mundo, quando começa a invadir nosso coração, nós nos movemos numa realidade de contentamento em Cristo e nós começamos a passar para o espírito de ganância. Eu só vou estar contente se Cristo me der isso. Eu só vou estar feliz se eu ganhar isso de Deus, se essa cura acontecer comigo, se eu tiver aquele emprego, se eu tiver aquilo e aquilo e aquilo, e sem perceber, né, a gente acaba caindo nesse espírito de ganância. E perceba algo que eu queria deixar nesse vídeo aqui. O espírito de insatisfação é da nossa natureza. Nossa natureza pecaminosa, ela tende a ser insatisfeita em todo e qualquer momento. Por isso nós precisamos treinar o nosso coração a depender de Deus. A satisfação em Cristo é algo que precisa ser ensinado a nós, precisa ser buscado, precisa ser trabalhado. Nós precisamos buscar uma vida que encontra satisfação em Cristo, porque não é natural de nós termos isso, esse estado de espírito, esse coração que está satisfeito em Cristo. Por isso que nós precisamos ter uma vida de uma busca intensa por Jesus. Isso não quer dizer que Deus não vai nos dar coisas, que Deus não é um Deus abençoador, que é um Deus que é Pai, que conhece as nossas dificuldades, conhece os nossos anseios do nosso coração, que muitas vezes nós estamos pedindo um emprego melhor, uma condição melhor para os nossos filhos, uma condição diferente, né, para a nossa família. E Deus pode nos abençoar, mas pode ser que Deus não faça no nosso tempo, ou mesmo não faça o que nós estamos esperando. Mesmo assim, Ele é Deus. Mesmo assim, precisamos estar satisfeitos em quem Cristo é. Como cristãos, nós precisamos aprender que Cristo é a nossa recompensa verdadeira, a nossa maior recompensa é Ele, que nós só precisamos realmente dEle para viver nessa terra. As outras coisas, elas são necessárias porque nós vivemos, né, nesse mundo. Como eu falei antes, a gente pode buscar algo melhor, mas isso não pode ser a nossa prioridade. Então, é por isso que a mentalidade de contentamento e satisfação em Cristo Jesus, ela é um antídoto, tanto para o espírito de pobreza, porque a gente também não tem que buscar esse lugar de autonegação nesse sentido, assim, de sempre ser pobre. Não é isso que a palavra nos ensina. Não é isso que as escrituras nos ensinam, que a gente tem que viver uma vida de total pobreza. Não, nós precisamos ser generosos, nós precisamos ter um coração generoso de abençoar as pessoas, de olhar para os nossos irmãos da fé que muitas vezes estão com dificuldade, mas nós precisamos aprender a estar contentes com aquilo que Jesus tem nos dado e assim caminhar cada vez mais, né? Olhando para Ele, que é o que mais importa. Muitas vezes, como é fácil a gente olhar para outros irmãos que às vezes têm uma condição melhor que a nossa, ou uma condição até às vezes pior, e a gente entrar num espírito de comparação. Não é isso que o Senhor nos chamou a viver. O Senhor nos chamou a viver um espírito, a viver uma vida de equilíbrio e também de olharmos para as pessoas, né, com generosidade de coração. É isso que o Senhor nos chamou a viver. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que você tenha sido edificado com esse vídeo. Espero que você tenha sido abençoado com o conteúdo que nós fizemos aqui. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí,
Ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo aquilo que a gente tem postado, né? Porque, mais uma vez, tenho certeza que você vai ser muito edificado pelo conteúdo que a gente posta aqui no nosso canal. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, Deus abençoe.